Vamos aqui então começar definindo o que é espírito e espiritualidade. Não se pode estudar alguma coisa sem se definir o parâmetro. Então é importante saber, porque cada um tem um conceito, são palavras muito usadas e muitas vezes usadas de forma errônea, de forma pouco verdadeira. Então vamos ver o que significa espírito, espiritualidade e como nós vamos falar disso durante todo o nosso estudo, todo esse tempo que estaremos conversando sobre espiritualidade. O que é espírito? Substantivo masculino, a parte imaterial do ser humano, alma. Isso seria uma definição de dicionário. Então, o que é? É a alma. Você tem o corpo, que é matéria, e o espírito ou alma, segundo o dicionário, que é a energia, o que não é material. Nem religião. O que é um espírito? O que diz nas diferentes religiões? É um ser supremo, uma divindade, certo? É aquela assim, é como você fala assim, é um espírito, é Deus, é um ser maravilhoso, tá? A maioria das religiões fala dessa forma. Claro que dentro de algumas religiões isso é falado de outra forma, em especial no espiritismo. A palavra espírito apresenta diferentes significados e conotações diferentes, dependendo da cultura, dependendo da religião, dependendo da forma das pessoas enxergarem e como foram criadas e orientadas. A maioria dos significados são relativos a uma forma de energia em contraste com o corpo físico, tá? Como eu disse na definição de dicionário. A palavra espírito é muitas vezes usada metafisicamente para se referir à consciência ou personalidade. Ah, o espírito de porco, vamos brincar assim. Tá? Ele tem uma consciência como se fosse o espírito de porco. Então, é uma coisa de personalidade, é uma personalidade, também uma forma de falar em espírito. Não é o que nós vamos falar aqui durante o nosso estudo. A noção de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também se sobrepõem. Então, por isso que eu falei no começo, alma ou espírito são similares na maioria das religiões, certo? Porque as duas são contraste com o corpo, certo? O espírito e a alma, que em minha opinião, aí também vai na minha opinião, são a mesma coisa, sobrevivem ao corpo, a esse tempo que você passa no corpo. Então você tem uma matéria que tem espírito, uma alma que cria um tipo de vida. A separação desses dois, o corpo se degrada, o corpo morre e você continua como espírito e você tem a parte da energia. Tem outras coisas que o pessoal fala, tá na parte mais fantasmagórica, do ocultismo, que espírito é como se fosse um fantasma, que está aí, que é uma pessoa que morreu e que está aí para atrapalhar, que está aí para prejudicar os outros. Então seria um fantasma. Há um espírito que está aborrecendo, que dentro da doutrina espírita se chama obsessor. Também pode se referir a qualquer ser material ou imaterial. Mais profundamente, a gente vai ver a etimologia, a origem da palavra. Na palavra espírito tem a raiz etimológica do latim spiritus, que significava respiração ou sopro, mas também poderia referir a coragem, vigor, e finalmente faz referência à sua raiz do idioma piek, seria soprar. Sim, do vulgar, no comum para a língua latina, que vem de origem do grego, pneuma, seria o que estaria em oposição. Então, espírito, para o latim, seria um sopro, uma energia, uma coisa não física, certo? Que vem do grego, que significaria o que anima, o que preenche, o que ajuda na vida, certo? Então, o espírito, na verdade, o que aconteceu? As pessoas antigamente sabiam que se tinha um espírito,
certo? Que era um sopro que alimentava a matéria. Mas, por problemas, assim, principalmente da parte religiosa, de se manter o controle das pessoas, foram criadas lendas, criaram situações onde a pessoa começou a achar que o espírito era uma coisa ruim, era uma coisa que causava problema. Em especial, na doutrina judaico-cristã, certo? Que passou a encarar o espírito como se fosse alguma coisa ou muito superior, como o Espírito Santo, ou alguma coisa que estivesse perturbando, que estivesse atrapalhando. Então é uma coisa mais assim complexa, conforme a igreja foi penetrando. Por quê? Porque sempre a igreja católica ou de formação judaico-cristã gostou de sempre de se ficar com as informações para poder ter o poder sobre todos. Então, terminado de falar do espírito, do ser, da entidade imaterial que habita em conjunto a matéria e que depois se desprende, se criou uma palavra chamada espiritualidade. Então, o que é espiritualidade? Qualidade do que é espiritual. Então, o que é imaterial, o que é efêmero, que trabalha junto com o corpo físico, é estudado, a sua qualidade através da espiritualidade. É uma característica ou qualidade o que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade e misticismo. Então, começaram a ligar o espírito como algo imaterial, como a alma do ser humano, e a espiritualidade, a forma dessa alma se expressar, através principalmente da religiosidade e do misticismo. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Atualmente, com a passagem de todas essas religiões, todas, em especial pelo advento do espiritismo, que foi uma palavra cunhada por Allan Kardec para falar sobre o estudo da relação dos espíritos com a espiritualidade, com as pessoas, se tem um conceito que espiritualidade é algo mais um conceito assim, de estudar o que os espíritos fazem, podendo estar relacionada ao estudo pela religião, ou pessoas que querem estudar a própria energia desse espírito, a própria energia dessa entidade, essa qualidade. Segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz o modo de viver característico de um crente, que busca alcançar a plenitude da sua relação com a religiosidade. Então, a espiritualidade é a forma que a pessoa encara o espírito e como se relaciona esse espírito com tudo, que é através da sua religião. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica a esta descrição geral. Mas no aspecto religioso pode-se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso e constitui de modo temático em Cristo a sua mais profunda essência e aspiração. Então, a espiritualidade é a capacidade de entender o espírito para a religião e viver conforme os princípios de uma energia pura, de qualidade, relacionada com os preceitos de uma religião. Alguns autores, porém, defendem a existência de uma espiritualidade, inclusive em meio ao ateísmo. André Comte Sponville fala de uma espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Ser um reconhecimento da dimensão misteriosa e limitada da existência, que não precisaria passar por alguma explicação religiosa. Uma experiência que vai além do intelecto. Então, fugindo já das religiões que seguraram e mantiveram esse conhecimento e mantiveram essa qualidade do espírito e da espiritualidade restrita
atualmente se aplica que a própria espiritualidade, mesmo pessoas não religiosas podem ter, que é a capacidade de o seu espírito de se desprender da carne ou na própria carne conseguir evoluir, crescer e experimentar. Na verdade, evoluir e crescer através da experimentação dos sentidos, tanto materiais como imateriais, como do corpo, como do espírito. Atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que refere às suas relações com a saúde humana. Então, como nós estamos falando de espiritualidade dos animais e como eu sou veterinário, então vou relacionar os dois. A Organização Mundial da Saúde vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade, enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, cada vez mais tem se dado importância a essa energia, a esse espírito, a essa condição de evolução do ser humano para que ele fique bem. Muitas das doenças, elas são relacionadas a essa desregulação do que você tem na matéria e do que essa energia que nos circunda, essa energia que é o espírito e que é a forma de encarar esse espírito com a espiritualidade, se dissociam e causam doenças, tanto corporais, psíquicas como sociais. Falando agora um pouco mais sobre ciência, atualmente você encontra mais estudos e pesquisas relacionadas à fé, à espiritualidade e ao espírito do que muitas outras tendências de estudo da ciência. Em pessoas, cada vez mais a importância da religiosidade, da espiritualidade, do entendimento da matéria espiritual tem levado a curas mais eficientes.